Boa tarde. Dando sequência ao propósito dos Salmos, hoje é o 13, que fala o seguinte: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Senhor, então eu quero orar nesse momento, quero dedicar as pessoas que por um motivo ou outro estão sofrendo, estão desiludidas, sofreram uma decepção ou estão com alguma enfermidade. Eu quero orar por essa passagem aqui que o salmista fala, né? Que ele está num momento difícil da vida dele. Ele começa no momento difícil que ele está angustiado, ele está perguntando ao Senhor até quando se esquecerá de mim. Mas no final já acaba com uma resposta do Senhor para a vida dele. No final do desabafo dele, ele já fala de uma forma diferente. Ele já fala, eu porém confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. E é muito interessante que muitas das vezes a gente começa orando quando a gente está numa aflição, num sofrimento. E no decorrer do nosso desabafo com Deus, quando a gente termina, além da gente sentir o alívio, porque Deus toma o nosso fardo, o nosso peso, né? O peso do sofrimento, Deus começa a dar esperança para nós. Ele começa a lembrar dos feitos que Ele já fez na nossa vida. Ele começa a lembrar do amor dEle por nós. Do quantas vezes Ele nos guardou. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Então é muito interessante a gente ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, às vezes Ele até permite que a gente passe por angústias para que a gente vá até Ele, para que a gente vá buscar Ele. Por quê? Porque Ele tem saudade de nós. Deus nos ama tanto, Ele nos estima tanto, que Ele tem saudade da nossa voz, Ele tem saudade de ouvir nós chegarmos até Ele, até mesmo se for para pedir. Porque muitas das vezes a gente vai só para pedir. Mas do decorrer do tempo, com o tempo, a gente começa a ter um relacionamento com Deus e a gente começa a falar os nossos segredos, falar a nossa vida, falar o nosso dia, falar os nossos desejos, os nossos anseios, o que a gente espera para esse Natal, final de ano, começo de 2023. A gente começa a abrir o nosso coração, abrir as gavetas. E aí a gente começa a conhecer um Deus, não um Deus religião, mas um Deus Pai, um Deus perto, um Deus de perto, um Deus amor, um Deus que cuida. E Ele começa a nos dar esperança e lembrança do quanto Ele cuida da gente. E isso é incrível. E eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, que vale muito a pena a gente ter um relacionamento com Deus. Então, meus queridos, eu sei que você tem um relacionamento com Deus. Eu sei que você fala com Deus. Eu sei que você abre o seu coração para Deus. E nesse momento, eu entrego esse final de tarde, eu entrego a nossa semana, o começo da nossa semana ao Senhor. E eu agradeço a Deus pela presença de vocês também na minha vida, por essa troca que nós temos, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a semana de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.